Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Caldeira Meetup de inovação aberta. Então, mais uma terça aqui falando sobre esse tema de conexão entre grandes empresas e startups. Então, hoje a gente vai ter aqui duas grandes empresas que são aqui do Instituto Caldeira, Labs e do Frio, e a startup Aprix, também aqui da comunidade. Então, bem-vindos também quem tiver pelo nosso YouTube, lembrando que o conteúdo fica lá no canal disponível, então depois, para quem quiser interesse no tema, a gente já tem vários meetups gravados, então está lá com várias grandes empresas, várias startups aqui da comunidade também. Vou dar uns recadinhos antes de iniciar e depois já chamo os nossos convidados aqui para bater esse papo, então, sobre inovação aberta. Então, alguns recadinhos. A gente tem amanhã à tarde Masterclass sobre investimentos do programa Ebulição. Então, a gente vai estar trazendo o José Albino, que é aí uma referência em investimentos, da Catarina Capital. Ele também foi sócio da CRP Investimentos aqui no estado. Então, para trazer um pouquinho essa temática, falar um pouco sobre a relação de investidores, também trazer algumas dicas para startups, falar um pouquinho de valuation. Então, fica o convite, Masterclass 16h30, amanhã à tarde, então, na Caldeira. E na próxima semana, a gente também vai ter uma Masterclass bem bacana aqui na Arquibancada, terça-feira, 11 horas, com a KPMG, falando, então, um pouco sobre a jornada rumo ao IPO. E também trazendo um pouquinho sobre isso para startups, não só para empresas, enfim, mas um conteúdo também bem bacana para quem quiser entender um pouquinho mais, nosso parceiro aqui, KPMG. Fiquem ligados, então, na nossa agenda. Ontem a gente enviou a nossa news semanal e lá tem os principais, enfim, os eventos com um resumo, tem link de inscrições. A gente está concentrando, então, no canal do Simpla, a nossa agenda de eventos. Então, lá vocês conseguem ver aí já a nossa agenda de eventos até o fim do mês e já também entrando com a programação de junho. Então, bastante coisas acontecendo aqui para vocês na comunidade. Então, voltando aqui ao nosso Meetup, eu quero agradecer os nossos apoiadores oficiais aqui do evento. Então, GX2, Ceprorgs e também Dado Beer, que oferece o nosso rap que a gente terá aqui na sequência no Jardim. Então, a gente tem aqui em torno de 50 minutinhos de conteúdo e depois a gente segue com o rap no Jardim. Ficam todos convidados para seguir com a gente. Então, eu vou chamar, antes da gente iniciar, um vídeo dos nossos dois apoiadores, Ceprorgs, GX2, e depois eu já chamo os nossos convidados. O tempo passa rápido. No ritmo da tecnologia, então, ele voa. Para nós, já faz 35 anos. Mais de 3 décadas representando a TI gaúcha, conectando o mercado e fomentando a economia digital. Nós somos o Ceprorgs. Começamos nos anos 80. Os primeiros computadores pessoais apareciam. A internet mal tinha saído do papel. E as empresas enfrentavam desafios constantes. Ajudamos a construir uma TI inovadora, colaborativa e focada em crescer com sustentabilidade. Estamos agora no Instituto Caldeira, um espaço que chega para transformar a tecnologia em Porto Alegre, um lugar para compartilhar conhecimento, respirar e gerar inovação. A partir de agora, os nossos associados poderão contar com o Ceprorgs como um portal para poder acessar a todo esse ecossistema que é muito importante para o desenvolvimento da tecnologia no Rio Grande do Sul. Venham nos visitar, venham fazer parte desse grande hub. Venham ser Ceprorgs no Caldeira. Uma nova sede, um novo espaço, um novo olhar. Somos um sindicato, mas também uma plataforma de negócios, um canal de relacionamento. Somos a linha de frente para a defesa de uma economia digital mais competitiva.
Obrigada, então, aos nossos apoiadores aqui do Meetup, GX2 e CEPRORGS, empresas aqui da comunidade que ficam aqui atrás, próximo ao coworking. Então, fica a dica aí também para conhecerem. Pessoal, também lembrando, antes da gente começar, já que o tema é inovação aberta, a gente tem um programa aqui no Instituto Caldeira que é o Conecta. Então, é o nosso programa que conecta os desafios de grandes empresas a startups. E, nesse momento, a gente está com uma pesquisa para as corporates para levantar as teses que a gente vai rodar no segundo semestre. Então, bem importante a participação das grandes empresas nessa pesquisa, colocando lá os seus interesses nessas teses. Se alguém não recebeu a pesquisa, só solicitar para a gente, para a nossa equipe, que a gente envia. Então, a gente, até sexta-feira, fecha essa pesquisa para, no segundo semestre, então, rodar mais 2 teses de inovação aberta. Tá bem? E dia 14 e 15 a gente tem aí o Pitch Day da nossa tese de sustentabilidade e logística. Então, uma tese que a gente rodou com 5 grandes empresas. Então, o Pitch Day ele é aberto para a comunidade e ele está para vocês fazerem, enfim, inscrição para receber o link do Zoom, então, na nossa agenda de eventos. Fica aí o convite para todos. Então, vamos lá, né? Chega de recados, vamos ao que de fato interessa aqui, que é o nosso bate-papo. Então, quero convidar para sentar aqui comigo o Luiz, do Frio, grande empresa aqui, participante também, parceira da comunidade. Fica à vontade, pode. Também Luiz Maziero, da Lebes, também empresa aqui da corporate aqui da comunidade, e o Guilherme, da Aprix, startup aqui também da comunidade, também startup participante aí do Ebulição. E vou, de novo, né, ressaltar aqui uma das 5 startups aí premiadas, né, no South Summit. Então, a Prix aí levou o prêmio de melhor equipe, né? Obrigado, melhor time. Obrigado, Débora. E agradecer também ao Caldeira, né, aproveitando já pela oportunidade de estar aqui conversando e por todo o apoio durante o South Summit, durante o Ebulição, né, certamente nos ajudou muito, então é também uma vitória do Caldeira, né? Que bom, a gente ficou realmente super feliz, por isso que a gente também fez bastante barulho aí para ajudar também as startups, essa visibilidade é bem importante, né? Então, a gente teve aí 4 campeãs, na verdade, que fazem parte aqui da comunidade, então, bem bacana. Bom, então, eu não me apresentei no início, mas eu acho que conheço, enfim, dos eventos aqui, mas eu sou a Débora Chagas, Head de Startups aqui do Instituto Caldeira. Então, bem-vindos de novo ao nosso evento. E a ideia, então, começar com uma apresentação aqui dos nossos painelistas. Então, eles se apresentando, falando um pouquinho das suas empresas. Depois, a gente vai entrando aí nessa temática de inovação aberta, conexão. E se alguém tiver uma pergunta aí durante esse nosso tempo, só levantar a mão que eu levo o microfone, então fiquem bem à vontade. A ideia é realmente a gente bater um papo e tirar também dúvidas de vocês nesse processo. Então, quem quiser começar se apresentando, falando da empresa. Tá. Boa. Prazer, eu sou o Guilherme Zuanazzi, sou fundador e CEO da Aprix. A Aprix é uma startup de software voltado para precificação. Então, a gente resolve problemas complexos de precificação usando ciência de dados, aí, inteligência artificial, Big Data. Né? A gente tem 4 anos, então, né, jovem, mas alguma história, né, também até aqui. E um time de 35 pessoas, né, que fazem, se possível, né, que as nossas soluções cheguem aos nossos clientes. Boa tarde e noite, Luiz Gustavo Maziero. Eu sou CIO das lojas Lebes, um grupo de 65 anos, com aproximadamente 300 lojas hoje, e que faz parte também do Caldeira aqui, né? E boa noite a todos. Boa noite, Luiz Ramos. Eu sou diretor de Tecnologia, Inovação e Recursos Humanos do Frio. A do Frio é uma empresa de 25 anos, está completando essa semana, aliás.
que se dedica à refrigeração doméstica, industrial, comercial, energia. A gente tem uma linha de energia solar, câmaras frias, que são grandes geladeiras, né, para aplicação industrial, por exemplo. E eu estou na empresa há menos de 3 anos. Eu e mais alguns profissionais de mercado, a gente foi procurado, vamos dizer assim, num esforço de estruturação da empresa, em vários aspectos. Estruturação de gestão, de estratégia tecnológica, de recursos humanos, etc. Financeira também. E o Guilherme me perguntou por que tem as 3 funcionalidades ali, né, comigo. Tem uma lógica nisso. A gente acredita muito que tecnologia e pessoas, quando estão bem ajustadinhas, funcionam bem. Quando não estão ajustadinhas, nenhum dos dois funcionam bem. Então, tem uma certa coerência ali no que a gente fez. Tá bom? A Dufrio é uma empresa que acredita muito em marketing de segmento. Quer dizer, não vou ficar espantado nem triste se alguns de vocês acharem que a Dufrio é só uma loja que vende ar-condicionado, que, em geral, é essa a imagem que se tem por aí, né? A menos que alguém aqui instale ar-condicionado. Pode ter uma visão diferente, mas o fato é que é uma empresa bem grande. Nós temos 24 lojas espalhadas pelo Brasil, 4 centros de distribuição, uma operação logística bem significativa e uma série de braços novos que estão crescendo muito rápido. E todos eles baseados no uso extensivo de tecnologia. A gente hoje tem uma base... A gente basicamente usa Microsoft. A nossa operação na nuvem já tem 3 anos, nós estamos full desde 1 ano e pouco atrás. A gente criou um modelo de gestão bem bacana nesse período que viabilizou o uso de nuvem pelo custo. Toda a nossa estratégia de crescimento está baseado na utilização de nuvem. Então, histórias bem legais aí para falar sobre isso, se alguém tiver interesse. Bacana. Entrando, e daí a gente vai explorando mais também cada uma das empresas aqui, mas entrando já no nosso tema da inovação aberta, acho que a primeira pergunta é como que vocês têm olhado para startups, né? Então, para a gente começar, assim, como que vocês têm se organizado para isso, né? Enfim, nessa parte de inovação, e do lado da Prix aqui, como que vocês têm olhado aí para as grandes empresas e se relacionado com elas? Deixa eu tentar começar a responder. Eu até estava pensando há pouco, que a gente vinha conversando, que talvez a melhor contribuição que eu possa dar hoje aqui é justamente falar o que é o nosso cotidiano, né? Como diretor de tecnologia, CEO de uma empresa grande nas suas necessidades, média no seu orçamento, e tendo que ser pequena na sua tomada de decisão, na agilidade da tomada de decisão. E a gente comentava justamente isso, que eu acho que o cenário dessa conexão, né, entre empresas grandes e startups, ele melhorou muito. A gente está materializado nesse local onde a gente se encontra, talvez seja a materialização mais tangível que a gente tenha no nosso ecossistema, de que isso de fato melhorou, isso de fato entrou para uma agenda muito mais frequente e necessária. A gente tem uma experiência como empresa com algumas startups fazem parte do cotidiano das nossas soluções, entregaram valor para dentro da companhia, uma companhia complexa. Eu acho que o Luiz navega o mesmo mar, um mar que é o varejo, né? Que é um ambiente que mudou muito, já vinha mudando. Na pandemia agravou a necessidade de mudança, os comportamentos, decisões, hábitos, tudo isso mudou abruptamente, né? A gente, de alguma forma, também é um criador de startups, né? A gente tem uma empresa logística hoje sem caminhão, totalmente baseada em tecnologia, que foi a criação de uma startup para isso. A gente tem um banco também, né, que foi também uma startup do mercado financeiro. Mas, mesmo assim, eu queria botar que talvez o papel mais fácil aqui era contar boas histórias, né, histórias legais, mas
o que a gente vinha conversando é que o dia a dia não é bem assim. Hoje a gente tem muita dificuldade, o portfólio é gigante, o backlog é gigante, a necessidade, a velocidade, ela é cada vez mais absurda e muitas vezes os recursos disponíveis não funcionam na mesma velocidade. Eu acho que a gente tem hoje um cenário que está criando mecanismos, pitches, inova, acelera e assim por diante. São movimentos bem legais, mas muitas vezes a velocidade da solução que a gente precisa ou da oportunidade que a gente tem não suporta esse tempo, né? Esse tempo ele é suportado por algo previsto e planejado. Muitas vezes não pela movimentação imediata de mercado ou uma necessidade surgida, né, de necessidade de solução rápida. A gente vê claramente o caminho que a gente está tomando, que é cada vez mais ter autonomia, criar um template de inovação aberto muito mais robusto, muito mais estruturado. Mas, de novo, eu boto mais um pontinho de interrogação aí. Será que todo mundo terá que criar isso? E como que a gente rollouta isso? Como que a gente escala isso em empresas menores, médias, que não têm a capacidade de criar isso, né, internamente? E daí vai uma provocação para as startups, né? Como que eu, de frente para uma oportunidade ou um problema, abro um menu e acho vocês? Como que eu acho rápido vocês? Então, eu acho que o middleware ainda, ele melhorou muito, ele está muito legal, mas no dia a dia, eu não sei aonde procurar. Eu não sei aonde é que eu entro num menu para falar com vocês. Então, aqui é só uma posição particular, mas eu, na cadeira de CIO de um grupo grande, passo por isso no meu cotidiano. Eu acho que a gente, como hub, né, tem tentado ajudar nesse processo, mas a gente recebe muito, assim, justamente isso, né? Precisaria de uma startup de qual existe, enfim, realmente as empresas têm, né? E hoje é difícil mesmo a nível, né? Se for ver a nível de nacional, Brasil, enfim. Né? E eu acho que vocês estão fazendo algo magnífico, extraordinário, só que vocês têm uma missão ainda, e a gente acompanha vocês pessoalmente, que é uma missão de montar o melhor mix aqui dentro, de montar o melhor portfólio, de melhorar instalações, de criar ambiente estruturante para todo mundo. Então, não dá para também fazer tudo de curadoria, e a gente entende isso. Eu adoraria que 90% da energia de vocês fosse para a curadoria e 10% para isso. Mas eu sei que é difícil, que talvez num futuro se chegue a isso, mas não é no instalar de dedos que se consegue. Então, é só parabéns para vocês até hoje. Bom, a nossa história com inovação começou da constatação de que o nosso negócio vinha numa crescente de complexidade muito grande nos últimos anos, né? Os primeiros 22, 23 anos da Dufrio aconteceram assim num modelo de gestão muito comportadinho, muito baseado na pessoa do fundador, né? E de insights que até hoje me assustam, assim, né? Eu tive a chance de trabalhar com pessoas em outros campos com essa coisa de ter o toque de Midas, pois o nosso fundador lá tem o toque de Midas. E, em determinado momento, eles se deram conta de que isso não poderia ser sustentável ao longo dos anos, né? Porque o tempo passa para todo mundo, até para quem tem toque de Midas, e era preciso estruturar a empresa. Quando a gente começou esse esforço, estudando como é que funcionava a Dufrio e como ela deveria funcionar para frente, quais eram os desafios, as oportunidades e tal, a questão da complexidade crescente ficou muito clara, tá? E a conclusão foi que que não seria realista procurar uma estrutura de empresa que contemplasse todas as necessidades, por exemplo, de conhecimento e tecnologia que a gente, naquele momento, já tinha. Então, a gente optou por fazer uma coisa que não é nova, mas que no cenário da Dufrio não era assim, que era
ter pessoas capazes de gerir projetos de desenvolvimento que envolvessem tecnologia, mas com recursos externos. Então, esse foi o driver inicial, a gente procurar parceiros no mercado que fossem capazes de aportar as diferentes tecnologias que a gente precisava, né, para nos ajudar a fazer o caminho. A gente começou com um problema presente, que era a gestão de custos de nuvem. Tinha um modelo que não estava funcionando, era basicamente um modelo linear. A gente tem um volume absurdo de transações. Eu vim de empresas grandes e confesso a vocês que eu fiquei surpreso quando me dei conta do volume de transações que a Dufrio tem todos os dias, né? E o custo disso estava se inviabilizando. A gente criou um grupo, vamos dizer assim, com fornecedores externos, com gente especializada em nuvem, com gente do meu time de gestão, e se desenvolveu um processinho que tornou viável, bastante viável, inclusive, e que a gente hoje trabalha para fazer redução de custo e mantendo esse aumento de transações. Ou seja, a gente está usando mais nuvem e está pagando menos. Essa foi a primeira coisa diferente que a gente fez assim. Depois a gente já tinha identificado alguns pontos de conhecimento, não necessariamente tecnológico, mas também tecnológico, que a gente precisaria de ajuda, que não faria sentido estruturar a empresa para internalizar isso, né? Um deles foi segurança. A gente tem uma solução parecida com essa, nós desenvolvemos uma metodologia junto com 2 parceiros, tem um terceiro agora, uma empresa israelense que está trabalhando conosco, para criar um modelo de segurança que está bem bacana também. A gente tem uma terceira linha, que é desenvolvimento de, vamos dizer, um ambiente digital de negócio, que é com uma startup daqui, inclusive, na qual a gente está entrando como parceiro, não sei qual é o termo, nós estamos comprando uma parte da startup, né? E tem mais 2 ou 3 que seguem mais ou menos a mesma linha. A lógica é muito simples, na verdade. A gente identifica a necessidade. Primeiro, reconhecemos que a crescente de complexidade tem que ser tratada de uma maneira diferente do que foi tratado nos primeiros 23 anos. Esse foi, talvez, o ponto-chave. E, a partir daí, para cada demanda, vamos dizer, dessas, a gente procura uma solução. Algumas são startups, outras a gente está criando dentro da empresa. Sempre vem a discussão se valeria a pena transformar aquilo ali numa outra empresa separada ou não. Só que essa transformação ela consome tanta energia que a gente não, na realidade, deixa isso como um assunto de segunda linha, tá? Tem uma razão clara para isso. A gente fez uma opção, quando se fez essa análise do aumento de complexidade e tal, por criar um modelo de gestão muito simples. Né? Quando a gente compara o tamanho da Dufrio com outras empresas e as estruturas que as empresas usam, a nossa é muito, muito, muito enxuta. O que significa que a gente trabalha bastante também. Né? Então, não sobra muito tempo para examinar oportunidades que podem ser interessantes, porque a gente tem outras mais interessantes na frente. Aí tem que enfileirar, e essa questão de transformar, por exemplo, o que a gente fez com gestão de custos de nuvem, ou com segurança, eventualmente transformar isso numa empresa ou qualquer coisa assim, vai ficando para trás e a gente fica feliz só de tirar resultado disso e fazer as coisas continuarem evoluindo. A gente tem alguns temas para os quais nós estamos procurando parcerias, alguns temas específicos. Essa primeira aquisição que nós fizemos, a gente aprendeu muito, todo mundo aprendeu muito. Não é tão fácil assim para uma empresa comprar uma startup e conectar ela de maneira eficiente. A próxima que a gente tem em vista provavelmente vai seguir um modelo um pouquinho diferente e assim a gente vai evoluindo. É isso. Boa. Trazendo então um pouco do lado da startup também, né? Acho que comentar rapidamente assim, nesses 4 anos de jornada empreendedora, a gente teve e tem, né, alguns, enfim, diferentes clientes que são corporate, são grandes empresas, então estão aí entre as maiores indústrias do país, né? Mas também grandes bancos, e aí falando de bancos globais também, e relacionamentos assim com corporates que ou acabaram, digamos, não dando o sucesso, né, que a gente esperava,
ou o sucesso veio diferente daquilo que se imaginava. E acho que ao longo desses 4 anos, assim, né, tem várias lições, tanto para startups e a galera que está empreendendo, quanto também para as corporates também, né? Eu acredito que talvez o ponto fundamental, assim, o cerne, e era um pouco do que a gente estava conversando antes, que é a questão cultural mesmo, né? Porque as corporates são, na verdade, negócios que, né, todos começaram pequenos, assim, né, como todo negócio começa, mas que deram muito certo, né? E que tem toda uma estrutura montada para proteger aquele core que deu certo, né? Então, estava contando um caso de essa foi uma que acabou não fechando, mas uma indústria alemã de pneus que tem mais de 200 anos, né? Então, pensa assim, quanta cultura ali, quanta história tem aí para tu... Então, assim, quando veio o contrato para nós, tinha 80 páginas, né? Porque é o padrão de contrato de uma indústria alemã, que ela vai mandar aquele contrato ali para um negócio de 500 milhões de euros, mas para uma POC também, né? E aí, acho que aí já começam as lições, né? E aí é do lado olhando, né, para as corporates, seria como que essas empresas conseguem achar uma forma de hackear esse sistema que, né, levou elas a ter todo esse sucesso. Porque, enfim, todo mundo sabe aí, a velocidade cada vez mais rápida, se essas empresas não inovarem, não adotarem novas tecnologias, elas podem mais cedo ou mais tarde tomar um revés ali inesperado. Então, né, tem que haver algum mecanismo que permite esse hack, né, do sistema. E do lado né, para as startups, para os empreendedores, é também compreender, né, com quem que tu está te relacionando. Então, e aí achar né, os caminhos para contornar isso da forma que der, né? Então, no caso da Prix, o primeiro setor de atuação que nós dedicamos aí, focamos os primeiros 2 anos de empresa, foi o setor de combustíveis. Tem vários motivos para isso, mas um desses motivos é que a venda, né, o nosso cliente, ele é um revendedor final. Então, por mais que sejam, tem até ali empresas que faturam, enfim, tem clientes nesse segmento que faturam mais de 1 bi até, né? Então, são grandes redes e tal. Mas não são corporates, né? Não estão listados em bolsa, né? Então, assim, não tem toda aquela regras de compliance, né? E processos tão burocráticos. Então, o nosso ciclo de vendas nesse segmento conseguia ser de 20 a 30 dias, né? Tá, por que isso é importante? Porque se numa negociação com um corporate que leva 1 ano para fechar, como que a startup vai sobreviver, né? Como é que ela vai reter seu time? Como é que ela vai operar esperando 1 ano até ter receita? Claro, funding pode ser, né? Mas assim nem todas conseguem captar e é aquela coisa. Para captar também precisa ter alguma receita, ter um case, ter um produto rodando. Então, assim, a gente achou esse caminho, começamos com esse ciclo mais rápido e aí isso hoje nos traz receita que permite a gente, daí sim, levar mais de 6 meses nas negociações que a gente tem com o corporate, porque a gente não precisa daquela receita. Então, assim, também, né, e a gente entende que faz parte do jogo, né? E melhorou muito, né, nesses 4 anos, assim. Então, no início era bem mais complicado. Hoje já se tem uma abertura muito maior do lado das grandes empresas aí para entender também, né, o que é uma startup, né? Porque se a grande empresa exigir também, né, o mesmo nível de vamos lá, de produto que, sei lá, que uma IBM, que uma Microsoft, que uma Accenture consegue entregar,
não vai, né? A startup não teve tempo ainda de chegar naquele nível de exigência, assim, em termos de compliance, né? De estrutura, né? Então, esses são alguns dos ensinamentos, mas tem outros também. Sim, com certeza. Eu acho que a gente está num mercado muito mais maduro agora do que a gente estava aí há alguns anos, né? Então, acho que, enfim, isso é fato, né? As grandes empresas hoje, digamos, mudaram os seus requisitos, né, para a contratação das startups, e isso tem facilitado bastante o processo, né? Mas quero ouvir de vocês, enfim, com relação a como vocês têm trabalhado dentro das empresas essa cultura relacionada a teste, a possibilidade de fazer uma prova de conceito com uma startup, né? Como que vocês têm olhado para essas possibilidades e também linkando isso com a cultura ali do dia a dia, né? Com essa mudança na forma de fazer, digamos, e inovar. E do lado da startup também, né? Como vocês têm atuado assim com as provas de conceitos, se tem já uma sistemática POC paga, enfim. A gente também conversava antes, né, que essa questão a cultura, né? Talvez o mecanismo mais difícil da gente querer mexer no curto prazo é na cultura, né? A cultura, ela é uma mudança conquistada, convencida, demorada, né? Então ela não é um estalar de dedos e tu consegue mudar. Ela carrega um ativo absurdo, que é fazer com que a empresa tenha chego até lá, né? Então ela tem uma entrega relevante e ela não pode mudar de uma hora para outra também, porque talvez fique muita coisa pelo caminho, né? Eu acho que a gente hoje tem, sim, facilitadores, e acho que são facilitadores que têm caminhado junto, né? Tipo Business Agile, né? Assim, a gente cada vez mais falar sobre métodos ágeis dentro da empresa, e isso estar, sim, na pauta diária, e cada vez mais experimentando squads, e cada vez mais falando em cadeia de valor, em entregar valor e não entregar projeto, em cada vez mais criar uma arquitetura mais permissiva, né? Então, lá no nosso caso, a gente passou por uma transformação muito grande na nossa arquitetura, por mais que a gente tenha um back-office bem pesado, né? Hoje a gente trabalha com barramento, né, para tudo. Então, hoje a gente tem mais de 70 soluções especialistas, onde eu consigo desplugar alguma que não, e talvez esse seja um grande caminho também, né? O modelo de arquitetura planejada para que isso também seja possível, porque se a cada vez que eu precisar testar alguma coisa, eu precisar abrir o SAP para falar com ele, eu vou tomar um pau, né? Então, assim, eu acho que é uma sequência de transformações necessárias para que isso caminhe bem, né? Então, por isso que eu digo, é uma transformação conjunta, né? A metodologia, o jeito que eu lido com um projeto, o jeito que eu lido com inovação, o jeito que eu me permito experimentar, o jeito com que eu me permito errar, o jeito com que eu permito medir, e daí acelerar ou desistir, né? E assim por diante. Mas eu acho que isso tudo está caminhando, e eu acho que todo mundo tem pauta forte disso no seu dia a dia, e que nem vocês mesmos disseram, acho que está muito melhor isso, porque antes a gente nem falava disso. Então, hoje, isso já faz parte do nosso dia a dia. Eu não estou falando nosso Labs, eu acho que faz parte da discussão de todo mundo. A gente continua tendo uma governança mais complexa, um compliance, e se está tentando cada vez mais quebrar isso, né, e facilitar isso. Mas eu acho que tudo isso é verdade. Todos nós vamos ter histórias legais de soluções, e cada vez mais que a gente tocar nisso, a gente vai cada vez mais encontrar coisas e soluções legais. Minha dúvida disso é zero. Eu acho que está aí o grande caminho. Eu acho que cada vez mais soluções especialistas, diminuir a solução e ela ser mais
assertiva ainda, quanto menos consolidada, melhor. Eu acho que é indiscutível isso. A minha discussão ela está no portfólio, ela está no menu, é no meio, entendeu? É como que a gente, e eu como empresa, nós como empresas, a gente abre mais esse backlog, sei lá, como é que eu abro mais o meu backlog, as minhas necessidades, como é que a gente abre um menu maior de exposição de o que as startups estão entregando mesmo, o que tem em cima da mesa de solução dentro desse ecossistema, dentro do ecossistema que é conectado, dentro do hub que faz parte desse ecossistema, e que a gente tem uma matriz aí. Uma matriz entre a exposição dos meus gaps e entre os ativos ou as entregas que estão do outro lado. E como é que a gente linka isso? Esse, para mim, é o principal desafio. De novo, vou falar de 500 mil experiências legais, vou falar de 500 mil transformações de arquitetura, de modus operandi, de governança, de cultura, de tudo. Mas, para mim, está faltando uma discussão um pouco mais densa disso, entendeu? Bom, eu vou dar a visão que a gente tem na empresa, tá? Na minha outra vida, eu me preocupava com uma leitura mais generalista, agora a minha obrigação é buscar uma leitura mais específica. Então, a nossa leitura é o seguinte: a base de tudo que a gente faz é a evolução do negócio, tudo. E nessa esforço, como eu disse há pouco, a gente se deu conta que havia necessidade de ter fontes de conhecimento de várias ordens disponíveis para interagir com a gente. Tá? A nossa referência para escolher A ou B, mais do que... E eu reconheço que cultura é uma questão séria, mas eu acho que, pelo menos no nosso caso, a gente tem conseguido evoluir bem, inclusive a questão da cultura. Está muito mais vinculado, na minha cabeça, a valores. Tá? Então, a gente tem e vive muito um conjunto de valores dentro da empresa que torna o meu trabalho muito mais fácil. Eu tenho o meu clone lá na área financeira, que funciona parecido, a existência desses valores no nosso dia a dia nos ajuda muito. Então, vou dar um exemplo. Essa startup que a gente adquiriu, nós procuramos alguém que pudesse trabalhar conosco num projeto que não tem fim. A gente começou um desenho e uma das premissas é que ele fosse perene. A gente adora essa palavra na empresa, perenidade. Então, o conceito é, vamos desenvolver um ambiente de negócio que necessariamente tem desenvolvimentos, né, by design. A gente procurou alguém que acreditasse em algo parecido com isso e tivesse conhecimento para trabalhar conosco. Né? As outras que nós estamos olhando seguem a mesma linha. O contra-exemplo seria, eu vou buscar alguém que tem um produto mais ou menos pronto, termina o produto do cara e tchau. Não é isso. Por quê? Porque a gente sabe que a demanda por esse conhecimento que essa startup está me entregando vai permanecer. Então, eu tenho interesse que ela fique conosco. Né? Nesse caso, na primeira, a gente comprou uma parte. A gente está vendo que a segunda não vai ser assim, nós vamos ter um outro tipo de relacionamento, mas o fundamento é muito parecido. A gente quer um parceiro para desenvolvimento ao longo do tempo. A gente tem metas de curto prazo, tem metas de médio prazo, e tem coisas lá na frente que a gente quer fazer, então eu preciso achar um cara que vibre na mesma frequência que a gente. Né? Parece simples, mas não é. Tá? A nossa cultura não é essa. A nossa cultura é de resultado mais imediato, entrega, tchau, vamos até próximo. Não é isso que a gente quer. Então, para nós, o grande desafio foi esse. Tá? Como eu disse, o fato da gente ter essas crenças ou esses valores ajuda muito. E o driver sempre é o negócio. Acreditem, a gente está fazendo coisas bem legais, para usar um termo mais fácil, sofisticados, avançados, etc. Todas elas referenciadas no negócio. Tá? E as coisas vão acontecendo. A gente está botando no ar em breve algumas coisas aí que tenho certeza vai surpreender todo mundo aí. Mas referenciado ao negócio. Isso é fundamental, tá? Sempre.
Boa. Queria dizer que concordo contigo, Luiz, dessa questão do meio aí, né? Com os dois, claro. Mas, em específico, nesse ponto que o Luiz aqui da minha direita trouxe, de trabalhar o meio, né? Não adianta a gente ficar só olhando um para o outro, discutindo, mas a cultura do outro, mas não sei, né? Ambos né, têm seus pontos e as suas razões para serem como são, né? Mas sem dúvida ajudaria muito, sim, né, se houvesse, e aí do ponto de vista da startup também, né? Não só de vocês que têm seus desafios, têm suas dores e gostariam de poder olhar esse menu como, né, tu usou ali, mas da startup também porque assim é um trabalho e um esforço nosso de produto constante, entender o que dói mais no nosso cliente, né? Então, assim, tendo esse middleware que facilita isso, ganha-ganha, assim, não, realmente muito, muito bom. Então, acho que aí tem um ponto importante, né? Claro. E aí, eu queria pegar uma das perguntas da Débora, né? A questão de POCs e, assim, de o que tem feito para fazer isso acontecer, né? Então, do lado da Prix, a gente tem utilizado assim algumas estratégias, acho que elas estão dando certo assim até então. Uma delas é assim, quando a gente vai fazer a implantação na indústria, né, a gente tem uma fase que a gente chama de uma fase de diagnóstico, tá? Mas esse é só o nome. O que importa é para que ela serve, né? Ela serve para que tanto a empresa que está fazendo, né, essa aposta, porque não deixa de ser uma aposta na startup, possa se sentir mais segura, quanto nós também, startup, que estamos atendendo, né, um cliente grande, de que a gente não está caindo também numa areia movediça, porque pode acontecer, né? A gente sabe, né, trouxe o tamanho do backlog aí, de vocês, então, isso, dependendo, pode consumir, às vezes, todo o recurso de uma equipe de produto, né? Então, ambos os lados têm risco envolvido, né? E aí a gente tem essa fase que ela tenha uma remuneração ali, né? Ela tem um valor, mas era um valor menor do que a mensalidade seguinte, né? E após essa fase, né, ambos tanto a startup quanto a grande indústria ali podem sair, né? Entender que, olha, não se comprovou, enfim, o que a gente esperava, ou era maior, né, muito maior o problema do que se imaginava, o pepino do que se imaginava, né? E aí podem não prosseguir ou fazer os ajustes devidos para que se consiga seguir em frente. Então, esse é um exemplo de mecanismo assim que a gente na Prix adota e acho que tem funcionado bem, assim, das nossas experiências. Outro, recentemente, que a gente fez para tentar também acelerar essa, digamos assim, negócios fechados realmente, né, e tal, foi daí daí é um tema de casa assim da startup também, né? O que nós fizemos do nosso lado? Não, peraí, a gente está aqui, tem o nosso sistema de precificação, que tem um monte de coisa, um monte de features. Tá, mas qual que é a dor específica dessa indústria, né? Então, nós quebramos aí em vários módulos, né? Diminuindo também né, o ticket, porque para viabilizar, porque às vezes, dependendo do porte da indústria, então, por exemplo, a gente atende a Vibra Energia, está falando de uma, né, das maiores empresas do país. A Vibra tem um alto nível de complexidade e também tem orçamento para executar esses projetos, mas outras indústrias que faturam, às vezes, 5% ou menos do que uma Vibra fatura, não comporta, né? Então, esse é um trabalho de produto da startup, de entendimento da dor do cliente, assim, olha, esse X aqui, isso aqui para aprovar vai levar 1 ano, porque tem que passar pela diretoria, pelo comitê, né? Não, mas
reduzindo aqui, tá, né? Começa com um módulo e acho que facilita também para a empresa que está do outro lado testar sem se comprometer tanto, né? Então diminui o risco assim. E aí um último ponto, assim, no início da jornada da Prix, assim, primeiro cliente foi um cliente que nós não foi feito totalmente, nós não cobramos, assim, né? Foi o primeiro cliente e também assim entender a startup entender que às vezes quando a inovação é muito grande, né? E não se tem elementos ali que ajudem a empresa que está do outro lado a confiar, a tomar essa decisão, aceitar, né, fazer de graça ali para que o negócio viabilize, para que tu possa provar que o negócio funciona, né? É também algo que faz parte do jogo. Assim, a gente aceitou isso no início e fez, e acho que deu super certo, assim, porque daí, claro, depois que tu tem o case, né, alguém usando, o negócio rodando, fica muito mais fácil dizer, não, mas já está aqui, né? Então é isso. Legal, bacana. Já está claro? O que eu enxergo, tá? Primeiro, não necessariamente a gente procura uma startup por causa de dor. No nosso caso, não tinha dor nenhuma para resolver. O que tinha era oportunidades. E o entendimento de que para a gente alcançar aquela oportunidade precisava um conhecimento que ou eu internalizava ou eu ia buscar de alguma forma no mercado. E a gente fez isso não só com startups, mas com empresas grandes também. A gente conversou o mesmo projeto com empresas grandes. Então, em primeiro lugar, meu entendimento não necessariamente é dor. Eu prefiro olhar para oportunidades. É muito mais fácil tu engajar uma empresa falando de oportunidade do que falar de dor. Eu tenho mais dinheiro para gastar com oportunidade do que com dor. Tem muito pouca dor lá. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, como é que a gente faz essa questão da POC? E aí não criamos nada, eu já tinha desenvolvido alguma coisa parecida com isso na época da RBS. A gente cria pequenos projetos, microprojetos, e bota os caras a trabalhar. E paga por isso, é óbvio. Mas projetinhos curtos, né? E vai se conhecendo, é meio que um namoro, assim. A gente fez isso por talvez 1 ano e meio, antes de decidir que o cara poderia trabalhar comigo nas oportunidades que a gente via de médio e longo prazo. Fica muito mais fácil para os dois lados de fazer isso. Outra coisa que a gente tem claro assim é o seguinte: a questão da perenidade, ela toca os dois lados. É a perenidade do frio e a perenidade do parceiro. Então, a gente tem e vai continuar tendo uma preocupação de manter a startup viva. Porque, para nós, é importante isso. Sabe? Então, o resumo da ópera é o seguinte: eu acho que depende muito do cenário e das intenções. Tá? Mas o ponto de partida é a oportunidade, é tu ter clareza nisso. Tu vê o negócio lá na frente, eu quero ir para aquele lado, o que eu faço para chegar lá? Tem vários caminhos, um deles é tu procurar parceiros de mercado. Como eu disse, o mesmo problema, a gente cotejou soluções de empresas grandes e de startups. Neste caso, concluímos que era uma startup. Né? Assim como nós tínhamos concluído para outras situações que seriam empresas grandes mais tradicionais. Tá? Só complementar o Luiz ali, né? Eu usei bastante a palavra dor, né? Mas, claro, obviamente, oportunidades também. E o meu olhar para a dor é muito transformar a dor numa oportunidade também, né? Mas, certamente, Luiz. Eu ia falar o mesmo também, né? Então, normalmente, uma dor ela é uma oportunidade, né? Ela pode ser encarada como dor só porque tu está deixando de aproveitar aquela oportunidade o quanto antes. Então, mas o contexto é o mesmo, né? Da equivalência entre as duas coisas, né? E quanto a usar empresa grande ou pequena, eu concordo, ou startup, é isso mesmo, que nem eu digo. Sei lá, das 70 soluções que eu tenho, 60 são grandes e 10 são de startups. O que eu gostaria era de ter muito mais startup. E, às vezes, eu não tenho startup porque eu não acho a startup, ou ela não me acha, e eu, infelizmente, tenho que ligar para a grande, querendo ter uma startup. Entendeu? É nesse sentido
é também a questão do grande ou do pequeno, tá? Bacana. Bom, a gente já está indo para o final aqui, o tempo passa bem rápido, né? E então, para fechar, eu acho que uma pergunta aqui de fechamento, muito na linha do que está no roadmap de vocês por agora ou um pouco mais para frente. O que seriam oportunidades aí para startups também de conexão? O que vocês estão olhando? Se tem alguma tese, enfim, que é importante ou que está aí nos desafios de vocês e que poderia também ser oportunidade. E para vocês também, o que está aí no roadmap? É um mar de coisas, né? Mas vamos lá. Como a gente está passando por um processo grande de expansão, né? A gente abriu 90 lojas o ano passado, vai abrir mais 150 esse ano. E a previsão do ano que vem é bem maior do que essa. A gente tem uma questão logística muito tensa, né? Então, talvez os nossos desafios sejam na omnicanalidade, na experiência do cliente no ambiente digital mesmo. Então, assim, essas lojas elas estão com menos estoque, mas eu vendo todo o meu mix, então cada vez melhorar a experiência virtual dessa venda. E meios de pagamento, mobilidade e assim por diante. Alguns highlights que me vieram à cabeça agora dos 78 que devem ter por aí. Tá? A gente tem uma listinha lá de coisas por desenvolver, vamos dizer assim. Algumas já estão a meio caminho, outras é só um desejo ainda, mas com muita clareza de que a gente vai usar. Então, toda a inteligência vinda de imagens, análise de imagens, isso nos interessa bastante. IoT também, modelos de predição, predição de demanda, tem uma linha de predição comportamental também que nos interessa bastante, como a gente presta serviço. A gente entra na casa das pessoas, os nossos parceiros entram na casa das pessoas, a gente tem uma linha mais nesse caminho. Eu diria assim, o básico para nós são modelos de predição. A gente está fazendo alguns trabalhos. Confesso a vocês que está indo mais devagar do que eu achava, né? Tem uma abordagem meio rasa nesse assunto. Então, o fato é que a gente não encontrou ainda um parceiro que possa atender isso com essa visão de médio e longo prazo. Tá? Nuvem é um assunto que a gente acabou formando, como eu disse, uma parceria importante, aí, criando um grupo ali que faz bem feito isso. Foi uma restrição até pouco tempo atrás, hoje a gente considera resolvido. Deixa eu ver o que mais. A gente procura soluções criativas de logística também. Eu vou me abster de comentar isso, mas nós andamos atrás de coisas diferentes para a solução de logística. O nosso produto pode ir desde um pacotinho com arruelas ali que pesa 50 gramas até um sistema de ar-condicionado como esse aqui, que pode pesar algumas toneladas. E nesse espectro tem bastante espaço para fazer muita coisa. Fica a dica para os dois, nosso pitch day aí da tese de logística. A gente deve ter umas 8 startups que vão apresentar as soluções de logística dias 14 e 15. Bom, do lado da Prix para esse ano, assim, então a nossa estratégia é focar nesse segmento de indústrias, né? Então, principalmente indústrias que tenham algum input de commodity, né? E o que acaba, enfim, gerando uma oscilação de custos e uma necessidade de reprecificar de forma mais ágil, automatizada, robusta, inteligente, enfim. Principalmente nesse cenário de inflação aí que a gente está vivendo, né? Então isso aumenta assim a importância de precificar bem, né? Então esse é o foco da Prix para esse ano. Então tem mais de 20 negociações rolando com grandes empresas, né? Então com corporates e tal. E eu queria trazer um último ponto, assim, a partir de uma experiência nossa com
um corporate, não é um corporate, na verdade, é um dos maiores conglomerados do mundo. São mais de 500 empresas que compõem esse conglomerado japonês que nós tivemos. Então, foram 10 meses de negociação, mais de 30 reuniões com diretoria, ligações no horário de Tóquio lá. Então, assim... Mas por que eu trazendo essa experiência? Porque ela traz uma lição também de que, às vezes, a gente acha assim, no Brasil aqui que é assim e no resto do mundo já estão a 1000, né? Não, nós tivemos uma experiência com, assim, nível de gestão altíssimo, né? Muito bom, mas eu diria até que com as brasileiras foi até mais rápido do que com esse caso de fora, né? Então, eu acho interessante para trazer essa perspectiva, enfim, que não é só aqui que isso é uma questão, né? Bom, quero agradecer os 3 aqui pela contribuição. Não sei se vocês querem deixar mais alguma mensagem final, contato, enfim. Fiquem à vontade. Que a gente ache logo esse mecanismo de conexão aí. Isso aí. Isso, a do frio fica aqui embaixo, né? Enfim, Labs lá na parte nova. Do lado do Brasco lá. Isso, atrás ali do Brasco, né? A Prix está aqui na comunidade junto com a gente. Enfim, pessoal. Então, agradecer a todos aí pela participação, agradecer os nossos apoiadores oficiais do Meetup, GX2, e também CEPRORGS. O Luiz está aqui, né, que é aí fundador da GX2. Então, bem bacana estarem aqui com a gente. Pessoal, lembrando que a gente tem um programa de startups aqui no Instituto Caldeira, então, quem tiver interesse, assim como a Prix participa, no mês que vem, agora em junho, então, a gente abre as inscrições para a turma 3 do Ebulição, que é o nosso programa para startups que estão em tração, crescimento. Tá quase no fim. A gente não quer que acabe. A gente termina em julho. E a gente também vai estar lançando, mês que vem, o Caldeira MVP, que é um programa novo para startups que estão ainda no estágio ali do MVP, que ainda precisam de validação, enfim. Então, a gente também vai estar entrando aí com um programinha novo. Então, fiquem ligados que a gente vai estar divulgando aí as aberturas das inscrições. Então, obrigada, gente. Mês que vem a gente tem Meetup aqui de novo, falando de inovação aberta. Então, coloquem aí na agenda de vocês e obrigada pela participação de todos. O pessoal do YouTube também que está aí com a gente, lembrando que fica gravado o conteúdo.